O último eclipse no signo de Touro até 2031. Um eclipse lunar muito importante que chega com tudo agora no dia 28 de outubro de 2023. Mas não precisa se desesperar, vem comigo porque nesse vídeo eu vou te contar todos os detalhes deste eclipse. Ainda vou te trazer algumas dicas para lidar melhor com esse momento que pode estar sendo um pouco desafiador. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui. E no vídeo de hoje, gente, eu quero enfatizar por que o eclipse agora do dia 28 de outubro de 2023, ele é tão importante para nós, né? E ele tá marcando aí um grande encerramento de ciclos. Então, eu vou explicar também um pouquinho sobre o que são os eclipses, principalmente um eclipse lunar, e vou passar brevemente por alguns detalhes. E no final, trago algumas dicasinhas para vocês de como lidar melhor com esse momento. Então, fica comigo até o final. Tá? Que vai ter bastante informação interessante aqui no vídeo. Então, vamos começar falando sobre os eclipses no geral, né? Os eclipses, eles são momentos de alinhamento na nossa vida. A gente tem aí um alinhamento no céu entre Sol, Terra e Lua. A gente tem aqui na Terra um momento de alinhamento na nossa vida entre passado, presente e futuro. Tá? Os eclipses, eles são grandes eventos que acabam acelerando processos de transformação na nossa vida. São transformações que acabam reverberando, né, por cerca de 6 meses, e por mais que a gente agora não tenha clareza exatamente do que é, a gente já está sentindo em nós que algumas coisas não estão funcionando, que algumas coisas precisam de ajuste. E a gente está incomodado com algumas coisas e está sentindo ali a necessidade de criar um movimento, de fazer alguma coisa diferente a respeito, tá? O eclipse lunar, ele marca fins de ciclos, ele encerra um ciclo e a gente precisa renovar aquele momento, aquele hábito, aquela atitude, aquela relação, alguma coisa na nossa vida a gente está precisando passar por esse processo de encerramento de ciclo e desapego, tá? E aí começa por isso que esse eclipse do dia 28 de outubro, que é um eclipse lunar em Touro, ele não é qualquer um, tá? Primeiro porque ele é um eclipse lunar e, como eu falei para vocês, ele encerra ciclos, trabalha o nosso desapego com certas coisas que a gente precisa deixar ir, né? Ele é o último eclipse do ano de 2023. A gente está encerrando um ciclo de transformações que a gente começou lá em novembro de 2021, quando os eclipses começaram a acontecer no eixo Touro e Escorpião. Foram 6 eclipses ao todo dentro desse eixo, tá? O eixo Touro-Escorpião é um eixo que nos ensina sobre os fins de ciclo, sobre as transformações e a finitude da vida, tá? E esse é o último eclipse no signo de Touro até 2031, então é a nossa última chance agora no momento, né? É a nossa última tacada, de fato, de transformar e alinhar as questões que estão relacionadas a esses 2 signos. Tá? É um grande chamado de desapego, de transformação, de renascimento, de encerramento de ciclos. E é interessante porque tem todo esse caminho do desapego, mas o eclipse ele está acontecendo no signo de Touro, que é um signo mais apegado, que tem necessidade de estabilidade, que tem necessidade de segurança. E aí o que acontece? A gente está vibrando no medo. A gente pode estar com medo da mudança, medo do novo, medo de desapegar, medo de perder, medo de encerrar ciclos e medo até de sair de uma zona de conforto. Qualquer mudança, transformação, ele necessita que a gente saia de um lugar que a gente está de conforto. E, gente, às vezes a situação não tá boa, tá ruim, mas ela é confortável porque ela é conhecida pra gente. E a gente acaba se submetendo a essas condições. O signo de Touro acaba fazendo a gente ficar nesse lugar. Né? E agora, com o eclipse lunar trazendo a necessidade da gente encerrar ciclos, a gente vai precisar aprender a encerrar esses ciclos, a fechar alguns ciclos que estão precisando nesse momento, tá? E, gente,
eu quero trazer aqui a questão do medo, né? Eu até quero ir olhando direitinho tudo que eu coloquei no roteiro, porque eu construí um raciocínio interessante, porque eu tenho recebido mensagens de pessoas e é super natural falar que tá sentindo muito medo nesse momento. E naturalmente os eclipses sempre foram eventos temidos pela humanidade, né? Porque não se sabia de fato direito o que estava acontecendo e mesmo hoje a gente sabendo, é um evento que traz em si, né, mudanças e transformações na sequência. Então, como eu falei agora há pouco, a gente tem às vezes uma dificuldade, uma resistência de sair de uma zona que está confortável pra gente. É desconfortável fazer transformação e mudança, então dá medo mesmo, né? E se a gente for ver o que eu queria pontuar é assim, dá medo, é natural a gente ter medo, o que a gente não pode deixar acontecer é a gente deixar esse medo consumir a gente e esse medo guiar a gente. E a gente tá vivendo um momento delicado no mundo, né? A gente tem visto o medo, né, sendo muito difundido, a gente tá vendo notícias muito ruins, uma guerra acontecendo, e a gente às vezes, quando a gente vai vendo muitas dessas notícias, a gente vai alimentando ainda mais o medo. Então, é muito importante, tá? A gente entender que sim, tá? O que acontece no céu, o que acontece aqui embaixo é um reflexo do que está acontecendo no céu e tudo que está acontecendo no mundo é também um reflexo do que está acontecendo, né? A gente fala que o que acontece no céu acontece aqui embaixo na terra, e o que acontece do lado de fora é o que acontece do lado de dentro. Então, eu não quero entrar muito na questão de astrologia mundana e tudo mais. O meu papel aqui é mais trazer para o nosso cenário individual, né? Como que tudo isso está influenciando a gente. E a gente está vivendo a alunação libriana, né? A gente teve a alunação libriana que começou lá com o eclipse solar em Libra. O eixo Áries e Libra é um eixo que fala sobre a paz e a guerra, né? Na alunação libriana a gente está aprendendo sobre relações, sobre parcerias, sobre negociação, sobre harmonia, sobre paz, sobre equilíbrio. E quando o Sol, né, quando o eclipse aconteceu e quando tudo começou, o Sol estava em Libra e a Terra às vezes está vibrando em Áries, e nas vibrações baixas de Áries a gente tem a guerra. Mas a gente tem uma guerra acontecendo do lado de fora. Então eu acho que simbolicamente a gente pode tentar trazer esse cenário para a nossa vida no sentido de entender quais são as nossas guerras internas que a gente está vivendo, né? Quais são as nossas batalhas, os nossos conflitos que podem estar saindo de uma forma exacerbada, de uma forma errada, né? Explodindo como uma guerra que acaba que não é o melhor caminho para se encontrar uma paz. Mas a gente pode tentar trazer para esse cenário. E, gente, eu sei que é um contexto que às vezes é difícil da gente se separar e soma com esse momento do eclipse, onde naturalmente a gente já tá com alguns medos pessoais e individuais, e isso tudo potencializa. Mas como eu falei para vocês, vamos tentar não vibrar no medo e vamos vibrar no amor, né? Vamos se conectar, é muito importante esse passo, tá? De a gente se conectar com o momento presente e com a realidade e entender o que está ao nosso alcance nesse momento. Resolver uma guerra que está acontecendo lá longe, não está ao meu alcance pessoal fazer com que aquilo acabe, ou com que aquilo melhore, ou com que as pessoas saiam de lá bem. Eu tenho formas reais e concretas de tentar ajudar. Então isso é aqui que eu tenho que ficar. O que eu posso fazer de uma forma um pouco mais racional para a gente poder entender e tentar trazer isso para nossa vida. O que está acontecendo dentro de mim? Eu preciso encerrar ciclos e às vezes está uma luta, uma guerra ali dentro de mim que eu estou precisando encerrar e eu estou lutando contra. Eu estou apegada, estou querendo ficar no controle e eu estou às vezes dentro de situações que não estão legais para mim. O eclipse lunar, quando a gente tem um eclipse lunar, eu expliquei para vocês, né, no outro vídeo que eu fiz, super completo, né, com todos os detalhes desse eclipse, eu vou inclusive deixar aqui para vocês, quem quiser assistir, assista também, que é um movimento onde a gente tem, né, o Sol, a Terra e a Lua alinhados, e nesse caso, a Terra está se colocando no meio e está apagando, está fazendo uma sombra, né, então está bloqueando a luz do Sol que é projetada na Lua. Então, é o momento presente se colocando no meio, o aqui e o agora. Eu preciso me conectar com o aqui e o agora, para eu entender o que do meu passado está me bloqueando o futuro e como é que aqui no momento presente eu vou conseguir encerrar os ciclos que eu preciso e colocar fim em algumas situações que estão precisando, para eu caminhar cada vez mais em direção a esse futuro, que hoje faz sentido para mim, porque também
Já é um futuro provavelmente diferente do futuro que eu sonhei 5 anos atrás, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Tem um outro ponto, tá? Que eu quero trazer para nossa realidade, é que assim, no dia do eclipse, né, a gente vai estar com uma oposição no céu, tá? Do Marte, que está domiciliado em Escorpião, né? Fazendo uma oposição com Júpiter, que está retrógrado em Touro. Quando o Júpiter está retrógrado no céu, a gente já sente uma falta de perspectiva, uma falta de otimismo, e na madrugada, né, do sábado para o domingo, ainda a Lua vai fazer essa conjunção com Júpiter e vai potencializar essa oposição, que é um cabo de guerra das duas energias de Escorpião e Touro pairando no ar. Então a gente pode ficar, gente, assim, com o pavio muito curto, a gente fica intolerante, a gente fica resistente nas brigas, a gente fica insistindo em algumas discussões, a gente não consegue medir o tamanho da nossa agressividade, a gente acaba exagerando em algumas reações e a gente pode fazer com que alguma coisa que não era nem para ser uma briga, uma discussão, vire algo muito maior. Então, eu acho que esse é um aspecto tenso que vai estar no céu, um dia antes e um dia depois também, então de sexta até domingo. Então, o final de semana, eu acho que pode ser um momento, assim, de tentar ficar mais na sua, tentar entender. É um eclipse de lua cheia, é um eclipse onde a gente tende a ter um pouco mais de clareza, só que a gente precisa se conectar com o momento presente para a gente conseguir se ouvir. Então a gente precisa fazer algumas pausas, a gente precisa se conectar, né? De repente parar, fazer uma oração, uma meditação, o que quer que você queira ao longo desses dias. Então isso pode ser importante também para a gente conseguir lidar melhor com esse aspecto, tá? Que vai estar potencializando um pouco mais um cenário que já tá meio tenso. E, gente, é o seguinte, deu para perceber que tá intenso, que tá tenso, mas que é o momento de encerrar ciclos, então não vai dar mais para tapar o sol com a peneira. E muitas vezes, quanto mais resistente a gente tá, é quando o universo dá um jeito de fazer a gente enxergar, de a gente perceber, e aí é que acontecem as coisas, que a gente vai culpando os astros, né? Que na verdade são situações que vão ajudar a gente a se colocar nesse caminho de transformação. Então vamos aproveitar e ao invés de lutar contra, né, a gente tentar abraçar esse processo e se tornar consciente desse processo, se conectar com o presente, aqui e agora. Eu sei o que está acontecendo, eu preciso entender, de repente, o que eu estou precisando alinhar e transformar. Às vezes está na minha cara, eu não estou percebendo, mas pode acontecer alguma coisa durante esse período que vai me ajudar. E aí que vai entrar as dicas que eu vou trazer para vocês, para a gente ir se conectando com esse momento do eclipse, tá? A gente já está sentindo o efeito, a gente já está sob efeito do eclipse, então eu recomendo que vocês prestem muita atenção em tudo que está acontecendo. O que você está sentindo, o que está te incomodando, os seus sonhos, as emoções que estão vindo à tona. Às vezes você assiste alguma coisa ou escuta alguma coisa de alguém, tem uma conversa, mexe com você de uma forma diferente, você se emociona por algo que antes não era tão comum. Então, presta atenção, esteja atento de uma forma consciente e proativa, conectado com o momento presente. Tudo isso pode ser insumo, se você quiser escrever, pode ser interessante, pode ser legal também, tá? Uma outra dica que eu dou, principalmente para esse final de semana do eclipse, né? O dia principal, assim, é se alimentar bem, comer um pouco mais leve e beber muita água para ajudar a fluir toda a energia, tá? Os eclipses, eles acabam mexendo com o estômago. Eu acho que como a gente está num processo de desapego e eliminar, o eclipse lunar também pode mexer com o intestino, então é bom a gente não comer nada de muito novo ou diferente que a gente não está acostumado, tentar manter uma alimentação mais leve e se hidratar bastante. Eu também sempre lembro vocês que os eclipses podem deixar a gente mais cansado e a gente pode ter insônia, então isso também pode deixar a gente ainda mais cansado, então tentar de não se cobrar tanto como vai ser aí no sábado, quem puder, né, descansar um pouco, não pegar tão pesado, não se cobrar tanto nesse dia, vai ser ótimo, tá? Em termos de rituais, gente, eu sempre falo pra vocês que é um momento já de muita sobrecarga emocional, mas se você sentir, faça o que você sentir, né? Se quiser sentar, fazer uma oração, se quiser fazer uma meditação, uma prática de yoga, se conectando e pedindo para ter os sinais, né? Se quiser tomar banho de ervas, fazer escaldapés, o que você sentir de fazer, pode fazer, mas não crie mais uma tarefa para isso, porque a gente pode estar já se sentindo meio sobrecarregado emocionalmente com a tensão toda que está acontecendo.
E, gente, recomendando para vocês buscarem no mapa de vocês o grau 5 do signo de Touro, que é onde vai acontecer esse eclipse, né? Então, identifica a casa astrológica onde está acontecendo, o que significa aquela casa astrológica. Inclusive, vou dar uma dica melhor ainda para vocês. Identifique no seu mapa aonde você tem o signo de Touro e o signo de Escorpião também. Além de olhar o grau 5, né, de Touro, porque é esse eclipse, olha o signo de Touro e Escorpião. Às vezes são duas casas que estão pegando cada signo. Eu vou deixar aqui para vocês o vídeo que eu tenho sobre as casas astrológicas. Lá eu te ajudo a identificar um trecho do seu mapa e também dou o significado de todas as casas, né? As casas astrológicas representam áreas da nossa vida. Então tentem entender o grau 5 de Touro, qual que é a área da sua vida que está sendo impactada por esse eclipse, e tentem entender quais são as áreas da sua vida que estão sendo impactadas e influenciadas pelos eclipses desde 2021, porque isso pode ser interessante também para você perceber, de repente, caminhos alternativos que você já teve, transformações que você já fez, porque como são processos, né? Os eclipses, eles são processos que reverberam na nossa vida por cerca de 6 meses. A gente, às vezes, só se dá conta 6 meses depois, quando a gente olha para trás e fala, nossa, olha, foi lá na época do eclipse mesmo que eu tomei essa decisão, que eu tive essa iniciativa, que eu fiz algo mudar, que eu fiz algo acontecer. Então, é interessante fazer essa retrospectiva de novembro de 2021 até agora. Essas casas que foram mexidas, o que mudou na sua vida dentro desse cenário? Não necessariamente é só dentro desse cenário, tá? Na nossa vida como um todo, mas às vezes, principalmente dentro desse cenário, a gente pode estar sendo convidado, principalmente se você tem planetas, né? Dentro do signo de Touro e Escorpião, com certeza também entender o que aquele planeta representa dentro da astrologia pode ser interessante, porque com certeza foi algo que você foi convidado ao longo desse período a transformar e a alinhar também, tá? E a dica final que eu tenho para vocês é a que eu já falei, que é não vibre no medo, vibre no amor. No fim do dia é o amor com a gente mesma, com nós mesmos, né? Pra a gente entender que o medo faz parte da nossa vida, a gente só não pode deixar ele consumir, né, a nossa existência. Então a gente precisa ter coragem, inclusive, de caminhar do lado dele, e vibrando no amor as coisas ficam um pouco mais fáceis. Não vão resolver, mas pelo menos a gente não fica se desesperando e não fica propagando ainda mais o medo. O medo existe, ele tá aí, a gente tá vendo, mas a gente tá se conectando e fazendo o que é possível aqui no momento presente para resolver, tá? Lembrem-se que os eclipses, eles trazem mudanças, as mudanças trazem o medo e a insegurança, e às vezes, gente, depois que a gente toma a decisão e muda, é um alívio tão grande. Então a gente ainda se pergunta por que é que eu demorei tanto, fiquei tão apegado, porque é natural a gente ter um pouco de resistência, mas os eclipses, eles aceleram esses processos, que é para de fato a gente possa caminhar cada vez mais, né, em direção a um futuro que hoje faz muito mais sentido pra gente. Tá certo? Gente, é isso. Falei bastante coisa, trouxe bastante informação para vocês. Se conectem com esse eclipse da forma como vocês acharem melhor. A gente já tá sentindo, né? Normalmente não é no dia só do eclipse que algo acontece, dias antes e dias depois. E como a gente já tá sob o efeito do primeiro eclipse lá do dia 14, a gente já tá sentindo, a gente tá mexido, a gente tá bagunçado. Então, fiquem atentos e se abram para essas transformações, porque com certeza elas vão ser positivas pra gente, tá? Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e comenta pra mim, me conta nos comentários como que esse eclipse está te influenciando e se você já tá sentindo, né, a mudança e a transformação chegando aí pra você. E também já lembra de encaminhar esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!